Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste terceiro trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título A Evangelização das Crianças. O texto áureo está em Mateus capítulo 18, versículo 14, que diz: Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Verdade prática, a evangelização das crianças é urgente, porque delas depende o presente e o futuro do reino de Deus. Então, quando Jesus fala aí sobre pequeninos se perdendo, veja bem que então é possível uma criança ter encontrado o caminho de Deus e perder este caminho de Deus, se desviar desse caminho de Deus. Então veja bem, para perder, quem perde é quem ganhou. Então Jesus está afirmando aqui que os pequeninos ganham a salvação, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, da mesma maneira que um adulto. Então é preciso a evangelização das crianças. É preciso e é urgente. Olha, tem muita gente reclamando que não está ganhando alma, não está conseguindo ganhar alma. Isso quer dizer que muitas igrejas não estão fazendo um trabalho evangelístico como deveria ser feito. Isso é evidente. Basta querer, né? Basta desejar realmente, se esforçar. E nós temos visto isto. Olha, a última cruzada nossa aqui em Imperatriz, para ganharmos almas, foram 304 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso foi agora, semana passada, quinta-feira. Então veja só, nós ganhamos almas, aí pregando pelo Brasil afora, toda a conferência, palestra que vamos fazer, sempre tem almas. Então 8, 10, 15, 20, 30, 38, 40, é assim, isso é normal, toda semana. Então uma igreja que tem uma estrutura montada, cultos, diversos cultos, é evidente que ela tem que ganhar toda semana, uma congregação tem que ganhar almas, isso é evidente. Se não está ganhando, é porque não está trabalhando corretamente para fazer isso. Nós fizemos uma cruzada em Imperatriz, no meio da rua, 1000 almas que aceitaram Jesus, foram mais de 1000, mas conseguimos anotar 1000 nomes. Então, o que está sendo feito, o que não está sendo feito é que vai dar o resultado, né? Não existe isso de falar que não, uma cidade já está evangelizada, não, ninguém quer aceitar Jesus. Não existe. É o contrário, as pessoas querem. O problema é o trabalho que a igreja não está fazendo. Agora, veja bem, se está difícil, muito difícil mesmo, você acha isso? Por que não estão ganhando as crianças? Por que não estão fazendo trabalho de evangelização junto às crianças? As crianças aceitam Jesus aos montes. E através dessas crianças vem aí as pessoas que cuidam dessas crianças, vem os pais, né? Vem os parentes. Então é um trabalho fácil. Então podemos fazer vários tipos de trabalhos evangelísticos junto às crianças. Então olha só, se você faz um trabalho aí com fantoches, por exemplo, vai juntar a criança que não acaba mais. Se você faz aí um trabalho de chamar aí alguém conhecido, no Brasil tem tantas pessoas dando aí, né, palestras para crianças, fazendo um trabalho para as crianças, dedicado às crianças, né? Aí mais conhecida, Tia Jo, por exemplo, várias outras pessoas. Mas existem vários trabalhos feitos para crianças que surtem efeito, e muito efeito. E você tem que saber que uma criança aceita Jesus, ele tem a vida inteira para servir a Deus. Tem uma obra muito grande para fazer através dessa criança. Ela vai ser crente aí 80 anos aí na igreja. Então veja só, a criança é importantíssima, é o futuro da igreja, é essa criança.
Então nós temos que evangelizar. Se o próprio Jesus diz que Deus não quer que uma criança se perca, então ela deve ser ganha. E nós precisamos investir nisso. A escola bíblica dominical deve investir muito nisso. O departamento infantil é muito importante. Tivemos agora a EBF, né, Escola Bíblica de Férias, um trabalho feito aí, um trabalho evangelístico, teve acampamento para essas crianças, né? Teve um trabalho para ganhar as almas dessas crianças, um trabalho que surte muito efeito e um trabalho que a escola bíblica dominical deve fazer. Então, que trabalho sua igreja está fazendo? O que você está fazendo para ganhar essas crianças que precisam, que necessitam ser salvas? Tem lugar que as pessoas, quando aceitam Jesus, eles nem contam as crianças. Quantas pessoas aceitou Jesus? Deixa eu ver aqui, os adultos. Aí conta só os adultos, as crianças não. Como se a criança não tivesse alma, como se a criança não pecasse, como se a criança não tivesse já consciência do pecado. Então existe aí uma idade para a criança, depende da criança. Tem criança que já com 3 anos por aí já está tendo noção do que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Tem criança que já demora aí mais, uns 7 anos, por exemplo. Então, tem diferenças, né, entre as crianças. Uma criança do interior tem diferença, até ela passar a conhecer o que é certo e o que é errado. A oferta de pecado para ela é menor. Né? Já uma criança na cidade grande já tem uma consciência maior do que é certo e o que é errado. Então, depende de muitos fatores. Nós não sabemos essa idade correta. Quem sabe é Deus. Então, nós devemos evangelizar as crianças desde nascidas. Nós devemos estar ali. Elas devem, desde nascidas, estar ouvindo hinos evangélicos dentro de casa, né? Ouvindo ali a leitura da Bíblia. Isso vai ficar no subconsciente dessa criança. Ela vai crescer ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ensinamento da Bíblia. Então, ela vai crescer também indo para a igreja, está ali sempre presente, desde que nasceu está ali sempre. Então ela vai ouvindo a palavra de Deus. É importante isso. Existe lá na classe do berçário, na escola bíblica dominical, para crianças novas, recém-nascidas. Existe toda a faixa etária ali na escola bíblica dominical. Você vai colocar a sua criança ali, e ela vai ouvindo a palavra de Deus, aprendendo. Agora, não pode ser só na escola. Tem que ir em casa ser educada na palavra de Deus. A maioria das crianças estão sendo educadas pela televisão, pela internet. Os pais estão trabalhando, estão tão preocupados em ganhar dinheiro, estão trabalhando, e os filhos estão aí sendo educados pela TV, pela internet, e muitas vezes até por uma funcionária que está lá cuidando, uma babá, alguma coisa que nem crente é, e muitas vezes até é uma pessoa feiticeira, alguma coisa assim, e está cuidando dessa criança. Então, os pais devem prestar atenção na sua criança dentro de casa, educá-la para que ela seja uma criança que vai ser uma serva de Deus, que vai servir a Deus, fazer a obra de Deus, e no futuro será aí um obreiro da igreja, será uma pessoa que vai desenvolver um grande trabalho dentro da igreja. E os pais devem ir com as crianças à igreja. Não é só mandar, é ir junto, é participar. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 18, 2 a 6 e Marcos 10, 13 a 16. Mateus 18, 2 diz assim: E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mola de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Agora Marcos 10, 13 diz: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam ao que lhe as traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Então nós vamos falar sobre isso aí, nesta lição, sobre a evangelização,
das crianças. E nós aprendemos aí com a palavra que nós lemos agora, que Jesus se preocupava com isso e que Jesus falou sobre isso. E ele até foi duro sobre isso. Ele exigiu que se fizesse um trabalho na igreja de maneira que não escandalizasse as crianças. Ele exigiu que o comportamento da igreja deve ser tal que não escandalize as crianças. Ele falou que os pais devem se comportar de tal maneira que não escandalize as crianças. Olha só. Então, Jesus disse bem sério sobre isso. Ai daquele que escandalizar um desses pequeninos, fizer com que ele se perca. Então preste atenção. O que vocês estão fazendo, pais? Que muitas vezes os filhos estão se desviando do Evangelho. Como é que é dentro da sua casa? Como é o seu comportamento na sociedade? Imagine um pai, uma mãe ser responsável por uma criança se desviar do Evangelho, se tornar inimiga do Evangelho, de um filho, uma filha morrer e ir para o inferno por causa dos pais, ou às vezes por causa de um obreiro que se desvia, que cai em pecado. Imagine. Jesus diz, ai daquele que fizer isso. Então, Jesus fala sobre isso. E também Jesus repreende os seus discípulos, porque eles estavam impedindo as crianças de vir até ele. E veja só que existe aí crianças que iam por conta própria e crianças que eram levadas, diz aí, traziam de crianças. Então, tanto as crianças iam até Jesus, queriam contato com Jesus, como também as pessoas viam que necessitavam levar as crianças até Jesus. E olha só, muitas pessoas hoje acham que criança não precisa de ser salva, não precisa ouvir o Evangelho, não precisa de fazer um trabalho específico para ganhar essas almas. Mas é necessário, é importantíssimo e é uma ordem de Jesus para nós. Nesta lição nós vamos ver então aí as seguintes partes. Primeira parte, a criança é pecadora e pode perder-se. Tópico 1. A criança é nascida em pecado. Tópico 2. A alma da criança está em perigo. Tópico 3. A questão da inocência. Na parte 2 nós temos aí a criança pode crer e ser salva. Tópico 1. Os pequeninos creem em Cristo. Tópico 2. As crianças das cartas bíblicas. Tópico 3. Outras crianças da Bíblia. Na parte 3 nós temos como evangelizar as crianças. Tópico 1, escola dominical. Tópico 2, alfabetização evangelizadora. Tópico 3, escola bíblica de férias. Tópico 4, evangelização infantil personalizada. Vamos ver então a introdução que diz: ao ordenar a pregação do Evangelho a toda a criatura, Jesus referia-se também às crianças. Ele jamais as deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como está em 1 Timóteo 2,4. Vamos, em nossa ação evangelística, empregar todos os nossos recursos para conduzir as crianças a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar aos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é urgentíssima. Então, quando Jesus disse ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, é lógico, né? Isso é lógico, que aí as crianças estão incluídas nesse trabalho de evangelização. Então, veja bem, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a todos aí. Então, todos precisam ser evangelizados. Todos quem? Todos mesmo. Todas as pessoas da terra. Quaisquer pessoas. Não interessa a idade. Todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Desde que nascem até o último dia da vida aqui na terra.
precisam estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento da alma.